Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa aqui no Eleva Concursos. Pessoal, na aula de hoje falaremos sobre acentuação gráfica, na verdade, sobre a primeira parte de acentuação gráfica. Veja bem, nós vimos nas aulas anteriores que a fonologia é o estudo da língua baseado nos seus sons, na análise dos fonemas, ok? Então, se nós formos analisar assim, a recorrência das questões de fonologia nas provas, questões específicas de fonologia, nós vamos perceber que há uma de média para baixa recorrência, ok? Não estou dizendo que não cai, mas que não cai assim em todas as provas, né? Não vão cair exigências sobre diretas, né? Sobre ditongo, tritongo, dígrafo. Porém, existe um tópico que está ligado à fonologia, né? Que cai sempre em prova, que é a acentuação gráfica. Seja qual for a sua banca, seja qual for a banca examinadora, se você pesquisar, você vai encontrar muitas questões de acentuação. Você vai encontrar uma recorrência muito grande nas questões de acentuação gráfica. Portanto, preciso da sua atenção, né? Preciso do seu compromisso ao assistir a aula, ao fazer suas anotações, ao buscar questões para resolver, né? E aprofundar o seu conhecimento na acentuação gráfica. Vamos aos nossos slides. Agora vou ficar aqui no cantinho para explicar a nossa queridíssima acentuação gráfica. Veja bem, pessoal, primeiro, né, vamos começar com conceitos que são básicos e muito importantes para o decorrer do nosso conteúdo, ok? Então, veja, do ponto de vista fonológico, existem 4 classificações de palavras em relação à posição da sua sílaba tônica. Primeiro, o que é a sílaba tônica de uma palavra? Sílaba tônica. O que é a sílaba tônica de uma palavra? A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Então, quando você chama uma palavra, por exemplo, finja que uma palavra está bem distante de você, né? Por exemplo, a minha produção agora, entre uma gravação e outra, perguntou assim: "Por que o senhor vai em café?" Eu digo: "Rapaz, eu aceito. Com açúcar ou sem açúcar?" "Sem açúcar, para ficar acordado", né? Sem açúcar. E a minha produção voltou e disse: "Professor, vou ficar devendo o café." Fiquei muito triste, né? Mas imagine que café é uma palavra que está bem distante de nós e você quer chamar essa palavra, né? Você vai gritar: "Café!" Você percebe que a palavra tem 2 sílabas. Você percebe que café, esse fé é a sílaba que mais se prolonga, é a sílaba de pronúncia mais forte. Então, vou aproveitar aqui já o primeiro exemplo, né, para mostrar a vocês o seguinte: em café, a sílaba tônica é a última. É a última. Veja que eu não falei é a primeira, a segunda ou a terceira. Eu falei que é a última. Então, nós vamos sempre observar a posição da sílaba tônica do fim para o início, de trás para frente. Ok? Beleza? Café é o que nós chamamos de palavra oxítona. A sílaba tônica é a última. Assim como a palavra sofá, sofá, né? Chapéu, amém,
né? Essas palavras aqui tem como a sílaba mais forte é a última. Professor, o senhor colocou 4 exemplos aí de palavras oxítonas. Toda oxítona vai ter acento, é? Não, 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 não. Eu coloquei aqui palavras oxítonas acentuadas com as terminações que obrigam a acentuação dessas oxítonas. Se você pegar, por exemplo, palavras terminadas em R, você vai ter aqui a palavra escolar, o material escolar. Em escolar, esse lá é a sílaba mais forte. Escolar é uma oxítona também, mas não tem acento, né? A palavra batom, por exemplo, batom. Batom também não tem acento, beleza? Então existem outras oxítonas que não são acentuadas. As que eu coloquei aqui já foram de forma estratégica para que você saiba lá na frente, na verdade, daqui a 2 slides, você vai perceber que as oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O, N. Beleza? Vou explicar detalhadamente a acentuação das oxítonas. Tranquilo? O que são palavras paroxítonas? As paroxítonas vão apresentar sua sílaba tônica na penúltima posição. Beleza? Na penúltima posição. Como assim, professor? Eu vou olhar amável. Eu tenho a última, que é vel, e tenho a penúltima, que é amável. Substância, tórax, álbum. Chamaremos de palavras paroxítonas todas aquelas que nós chamarmos e percebermos que a sua sílaba mais forte é a penúltima. Beleza? É a penúltima. Veja que eu não falei primeira sílaba, segunda sílaba, nem terceira sílaba. Eu falei última para as oxítonas e penúltima nas paroxítonas. Beleza? Existem paroxítonas que não são acentuadas. Por exemplo, a palavra escola é uma paroxítona e não é acentuada. Beleza? Escola. Carro. Carro. É uma paroxítona e não é acentuada. Beleza? Então, nós veremos aqui os casos em que essas oxítonas são acentuadas, em que as paroxítonas devem ser acentuadas. Serão chamadas de proparoxítonas, serão chamadas de proparoxítonas as palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima posição. Antepenúltima posição. Automático. Veja que depois do ma tem o ti e tem o co, né? Então eu tenho aí a última sílaba, que é o co, a penúltima sílaba, que é o ti, e a antepenúltima, que é o ma. Matemática, Atlântico, gramática, né? Período, beleza? E por fim, deixa eu tirar aqui o meu rostinho da tela, para que você veja apenas o que está escrito. As monossílabas tônicas. O nome já é autoexplicativo. O que é uma monossílaba? É uma palavra que apresenta apenas uma sílaba. E é tônica porque tem um som forte, beleza? Então eu tenho aqui exemplos como pá, pé, pó, céu, né? São exemplos de monossílabas tônicas. Monossílabas tônicas. Toda monossílaba tônica vai ser acentuada? Não, né? Existem outras palavras que são monossílabas tônicas, mas que não recebem acento. A palavra sol, por exemplo, é monossílaba, é tônica
e não é acentuada. Beleza? E não é acentuada. Tranquilo? Até aqui, tudo ok, né? Eu só preciso saber exatamente o que é uma palavra oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona e uma monossílaba tônica neste slide. No próximo, nós já entraremos no viés das regras, beleza? Que ditam a acentuação dessas palavras. Vamos ao próximo slide aqui. Veja bem, eu tenho aqui, ó, acentuação gráfica. Vou começar com a regra mais fácil. A regra mais fácil é a regra das proparoxítonas, ok? Essa é a regra mais fácil de acentuação gráfica. Se você chamar uma palavra e perceber que ela é proparoxítona, você já sabe automaticamente que ela deve ser acentuada, ok? Ela deve ser acentuada. Por isso que eu já coloquei aqui que é a regra mais fácil. E qual é a regra? Toda proparoxítona é acentuada. Toda proparoxítona é acentuada. Beleza? Aqui você não vai ter exceção. Aqui você vai ter toda proparoxítona acentuada. Cálculo, matemática, gramática, sílaba, tônica, dúvida e várias outras. Beleza? Várias outras. A palavra lâmpada. Lâmpada. Proparoxítona, obrigatoriamente acentuada. Beleza? E aqui eu ia fazer uma pergunta, mas a resposta já está aqui no nosso slide. Se toda proparoxítona é acentuada, quais são as pronúncias corretas dessas palavrinhas que estão aqui, ó? É recorde ou é recorde? É rúbrica ou é rubrica, né? Essas palavras não levam acento gráfico, ok? Então elas não são proparoxítonas. Toda proparoxítona precisa ser acentuada, não é isso? Elas não têm acento, então não são proparoxítonas. Por isso, a pronúncia correta é recorde. Recorde. E a pronúncia correta é rubrica. Rubrica e não rúbrica. Às vezes as pessoas dizem, posso fazer uma rúbrica? Não é rúbrica, é rubrica. Rubrica. Beleza? Recorde e rubrica. Tranquilo? Beleza até aí, né? Toda proparoxítona é acentuada. Essa é a melhor regra, a regra mais fácil de todas. Beleza? Seguida das proparoxítonas, uma regrinha que é bem simples é a regrinha das oxítonas, beleza? Serão acentuadas as oxítonas. Veja, nas proparoxítonas, eu não precisei observar a terminação da palavra. Eu precisei apenas perceber que a palavra é uma proparoxítona para dizer que ela deve ser acentuada. No caso das oxítonas, eu preciso, primeiro, observar que ela é uma oxítona e depois eu vou perceber, né, vou analisar qual é a sua terminação. Então, serão acentuadas oxítonas terminadas em A, E, O e em. A, E, O e em. Beleza? Seguidas ou não de S. Então, as palavras que estão aqui abaixo, né? No seu singular ou no seu plural, assim, quando o plural for apenas pelo acréscimo do S, você vai perceber que essas palavras serão acentuadas. Por exemplo, português. Português é acentuada por quê? Porque é uma oxítona terminada em E.
beleza? Não é terminada em S, é terminada em E, ok? E ou ES. Sofá, oxítona terminada em A. Café, oxítona terminada em E, né? Cipó, oxítona terminada em O, beleza? Amém é oxítona terminada em e parabéns é o seu plural, né? É o plural, não é o plural de amém, né? É o plural dessa terminação. É M, né? É NS, né? Se eu fosse me referir a améns, também seria com acento. Tranquilo, pessoal. Veja bem, em algum outro material que você esteja estudando, na acentuação das oxítonas, o autor pode incluir essas terminações aqui, ó. El, ei, oi. Que terminações são essas? El, ei, oi. São chamados ditongos abertos, beleza? Eu vou falar deles especificamente na nossa próxima aula de acentuação gráfica. Mas alguns autores costumam já incluir na terminação das oxítonas que devem ser acentuadas esses ditongos abertos. El, ei, oi. Então, você coloca na cabeça que quando as oxítonas terminarem em a, e, o, em, ou nos ditongos abertos, el, ei, oi, elas serão acentuadas. Exemplos: em el, chapéu, chapéu, tem acento, né? Anéis, anéis, tem acento. Herói tem acento. Herói tem acento. Beleza? Então, além de a, e, o, em, ou seus plurais, também são acentuadas as oxítonas terminadas em el, ei, oi. São os chamados ditongos abertos. Abertos. Ok? Ditongos abertos. Tranquilo? Após as oxítonas, eu joguei as monossílabas tônicas, beleza? Após as oxítonas, eu joguei as monossílabas tônicas. Por que eu fiz isso? Porque as terminações que obrigam a acentuação das monossílabas tônicas são terminações muito semelhantes com as oxítonas, beleza? Serão acentuadas monossílabas tônicas terminadas em A, E, O. Então veja que das oxítonas só desapareceu agora a terminação em, beleza? Então são acentuadas monossílabas tônicas terminadas em A, E, O. Pá, pé, pó. Aqui eu coloquei vários exemplos, né? Professor, e em relação aos ditongos abertos? Eles também serão acentuados aqui nas monossílabas tônicas. Exemplos: eu tenho a palavra céu. Céu tem acento? Tem, né? Eu tenho a palavra. Você sabe qual é o plural de gel? Gel de cabelo. Gel. Plural é géis. Tem acento? Géis. Tem acento obrigatório, né? Dói. Dói. Tem acento. Então, são acentuadas as monossílabas tônicas, terminadas em AEO, seguidas ou não de S, e nos ditongos abertos, el, ei, oi. Beleza? El, ei, oi. Então, recapitulando, nós já vimos que as proparoxítonas têm a regra de acentuação mais fácil de todas, beleza? Toda proparoxítona é acentuada. Quando eu estiver diante de uma oxítona, eu vou observar a sua terminação, ou seja, só serão acentuadas as oxítonas terminadas em a, e, o, em.
ou ainda nos ditongos abertos. E as monossílabas tônicas, quando eu estiver diante de uma palavra que tem apenas uma sílaba, e essa sílaba tem um som forte, eu vou observar qual é a terminação também, para confirmar ou não aquela acentuação. Beleza? Professor, por que você deixou para falar por último das paroxítonas? Veja, numa breve história da língua portuguesa, né, a língua portuguesa vem do latim, né? Uma língua que era falada lá numa região da Europa, né? Que deu origem a outras línguas, né? Muitos dizem que o latim é uma língua morta hoje em dia, porque utilizada, ela não é utilizada, eh, oficialmente por nenhuma nação, ok? Por nenhum povo, mas algumas missas no Vaticano ainda usam o latim como a língua ali oficial durante toda a missa, todo aquele ritual religioso, beleza? Se é uma língua viva ou morta, não nos vem ao caso, mas eu preciso saber que o português vem dela. E o latim era uma língua predominantemente pró-paroxítona. Então ela acabava sendo até um pouquinho mais complicada de falar, de pronunciar, de estudar, né? Para você que acha que o português é difícil, experimente estudar latim. Aí você vai ver o que é difícil de verdade e depois você volta para português. Depois você volta para português. Veja, a nossa língua portuguesa é uma língua que apresenta a maioria de suas palavras na classificação das paroxítonas. Então, se nós temos a maioria das palavras sendo paroxítonas, o que é que vai acontecer? A gente vai ter uma lista de terminações que obrigam a acentuação das paroxítonas mais extensa do que os grupos das oxítonas e monossílabas tônicas. Beleza? Tranquilo? Então, voltemos aqui aos nossos slides e percebamos que há uma lista mais extensa de terminações que vão obrigar a acentuação das paroxítonas. Preste atenção, venha comigo. Veja, eu tenho aqui a acentuação das paroxítonas. Então, eu vou observar as terminações, beleza? Eu coloquei 3 grupos aqui de terminações das paroxítonas. Primeiro, serão acentuadas paroxítonas terminadas em ditongo oral, beleza? Seja ele crescente ou decrescente. Beleza? Então eu quero chamar a atenção aqui de vocês para uma coisa. Por exemplo, quando eu separo as sílabas da palavra jockey, 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 né? Ou da palavra fáceis, fáceis, eu não tenho dúvida em relação à separação delas, beleza? Porque eu tenho aqui uma vogal e uma semivogal. Eu tenho aqui uma vogal e uma semivogal. É um ditongo que é muito claro para mim. Jockey. Beleza? Jockey. Fáceis. Beleza? Professor, por que é que você está falando isso? Porque eu quero que você pare a partir do momento que eu falar a palavra para pensar exatamente sobre a separação dela. Por exemplo, como se separam as sílabas da palavra história? História. Você já parou para pensar? Professor, eu pensei que é assim, ó. Eu penso que é história. Ok. A maioria pensou assim. A maioria pensou assim. História. Mas eu tenho certeza de que algumas pessoas pensaram história.
Eu tenho certeza de que algumas pessoas pensaram exatamente isso aqui, beleza? Então, o que é que eu tenho aqui a falar a vocês? Primeiro, já peço desculpas, não fui eu que inventei essa loucura. É coisa da gramática, beleza? É coisa da gramática. As duas formas estão corretas de separarmos as sílabas da palavra história, beleza? Só que existe uma preferência, e a preferência é essa forma aqui de cima. Coloquei inclusive o asterisco ali. O que é que acontece com história? Acontece que aqui é um ditongo que sai de uma semivogal para vogal. É um ditongo crescente. Aí sabe o que é que a gramática diz? A gramática diz que quando ocorrer um ditongo crescente, quando ocorrer um ditongo crescente ali no final da palavra paroxítona, esse ditongo crescente pode ser considerado um hiato, beleza? Pode ser considerado um hiato. Então veja o problema que acontece. Na primeira separação, história está de fato como uma paroxítona, terminada em ditongo oral, beleza? Paroxítona terminada em ditongo oral. Ok, professor. O senhor disse, inclusive, que essa é a preferência. Sim, eu disse que essa, inclusive, é a preferência. Aí eu quero que você observe agora o seguinte: história. No segundo caso, o tó deixou de ser a penúltima sílaba e passou a ser a antepenúltima sílaba. Porque houve a separação do i e do a. Beleza? Pessoal, quando isso acontecer, perceba que o tó virou a antepenúltima sílaba. Então, essa palavra passou a ser considerada uma proparoxítona. Beleza? Proparoxítona. Só que isso não é a regra. Só que isso não é a regra, é uma exceção. É uma exceção. Inclusive, a preferência é chamada de paroxítona, terminada em ditongo oral, beleza? Mas aqui ela está como proparoxítona. Beleza, professor. E como é que eu vou considerar na prova? Na prova, a maioria das bancas vai considerar paroxítona terminada em ditongo oral. História, água, calendário, memória, beleza? Família. Mas algumas bancas, sabendo dessa brecha, podem questionar a possibilidade de essas palavras, paroxítonas terminadas em ditongo oral crescente, serem consideradas proparoxítonas. Aí você vai dizer, sim, isso é possível. Isso é possível. Porém, não é uma proparoxítona normal. Geralmente, as gramáticas vão chamar essa proparoxítona aqui de eventual, proparoxítona eventual ou acidental. Ou acidental. Então, quando você se deparar com essa nomenclatura, proparoxítona eventual ou proparoxítona acidental, você já sabe que é um caso em que uma paroxítona terminou ali em ditongo oral crescente, beleza? Tranquilo? E aí, além dessas terminações de tongo oral crescente ou decrescente, existem as seguintes terminações. A terminação em ão, né? As palavras órgão e órfão são palavras acentuadas, né? Imã é uma palavra acentuada, ok? É uma paroxítona acentuada. E as outras terminações que seguem aí uma lista maior. L, N, R, X, PS. Um, on,
I, is ou us. Professor, como é que eu vou decorar tudo isso? Veja, na maioria dos casos, nós não erramos ou tendemos a não errar as questões de acentuação gráfica. Por quê? Porque somos adultos e já conhecemos muitas das palavras por mera memória fotográfica. Muitas das palavras nós conhecemos, beleza? Mas eu posso memorizar esse slide aqui das paroxítonas? Com certeza. Eu diria até que deve, né? São acentuadas paroxítonas terminadas em ditongo oral. São acentuadas paroxítonas terminadas em ão ou an. E são acentuadas paroxítonas terminadas em LNRX, PS. On, I, is, us. E agora eu quero que você pense comigo. Perceba que essas terminações que estão obrigando a acentuação das paroxítonas, essas terminações não apareceram nas oxítonas ou monossílabas tônicas. Então, as terminações que obrigam a acentuação de oxítonas não são as mesmas que obrigam a acentuação das paroxítonas. Beleza? Pare para refletir sobre isso e perceba com os exemplos, né? A palavra fácil é uma paroxítona terminada em L, possível também. Glúten termina em N, caráter termina em R, tórax em X, bíceps, tríceps, quadríceps são palavras paroxítonas terminadas em PS. Fórum termina em UM, assim como álbum, júri, táxi, lápis, vírus, né? Elétrons. Na verdade, o elétron aqui entra na terminação do N, né? Elétron, próton também. Beleza? Tranquilo? Então, a classificação de palavras que tem uma lista mais extensa de terminações é a classificação das paroxítonas. Beleza? Tranquilo? Essas paroxítonas são acentuadas sempre que elas têm terminação diferente das terminações que obrigam a acentuação das oxítonas. Beleza? Vamos sair da teoria e vamos entrar na prática. Vejamos essa questão aplicada pela Prefeitura de Bauru, São Paulo, 2025. Questãozinha nova, saindo do forno. Especialista em saúde, cirurgião dentista. Ou seja, temos aqui a cobrança de uma questão de acentuação gráfica numa prova de nível superior. A palavra clínica recebe acentuação por quê? Por que clínica é acentuada? É uma oxítona finalizada com a vogal O. Veja que absurdo, né? Clínica nem apresenta a letra O. Está dizendo que é uma oxítona terminada em O, pelo amor de Deus. Não é oxítona também. Beleza? É o que, pessoal? Clínica. Qual é a sílaba mais forte? É a antepenúltima, né? Se é a antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Vou chamar de proparox porque já estamos familiarizados com ela, já estamos íntimos. É uma palavra letra B, é uma palavra proparoxítona? Sim. Qual é a regra? Toda proparox, toda proparox é acentuada. Beleza? Clínica.
Toda proparox é acentuada. Depois ele diz na letra C que é paroxítona finalizada em ditongo. Não. Depois ele diz na D que é uma paroxítona terminada em O. Não também, pelo amor de Deus. Beleza? Gabarito B de bola. Na segunda questão, a gente tem uma questão IBFC 2024, nova. Prefeitura de Feira de Santana, na Bahia. Assistente administrativo. Veja, pessoal. Considere este conceito sobre acentuação gráfica. Que conceito? Ele diz assim, ó, recebe o acento agudo, os vocábulos oxítonos. Na verdade, seria recebem, né? Os vocábulos oxítonos que terminam em AEO abertos. AEO, já vimos isso. Então, ele está falando da regra das palavras oxítonas. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que está de acordo com o conceito apresentado. Eu vou buscar uma oxítona que termina em AEO, beleza? AEO. Lembrando que é AEO, seguidos ou não de S, beleza? Seguidos ou não de S. Então, frágil termina em AEO? Não. Necessária termina, mas é paroxítona. Crítica termina em A, mas é proparoxítona. Proparoxítona. Sobre quem? Através, que é uma oxítona. E é acentuada exatamente, porque termina em E seguido de S, né? E seguido de S. O gabarito é D de dado. D de dado. A nossa terceira questão também é IBFC, é uma questão 2024 aplicada a um concurso nacional, que foi o concurso dos Correios. E nós temos aí o vocábulo família, que está no primeiro parágrafo do texto. Aí eu quero que você perceba o seguinte, né? Não precisamos voltar ao texto para responder a uma questão desse tipo. O vocábulo família é acentuado pela mesma regra de acentuação de. Aí ele colocou a lacuna para que preenchamos aqui com uma das palavras das alternativas. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Família. Família. É aquele mesmo caso de história. Mas vamos enxergar isso aqui como uma paroxítona terminada em ditongo oral. E aí a gente vai analisar, né? Também tem. É paroxítona? Não, é oxítona. Então, não é a mesma regra. Beleza? Não é a mesma regra. Único é o quê? Único é proparox. Não é a mesma regra. Incrível! É paroxítona, beleza, mas termina em L. Beleza? Vamos ver se ele quer só que a gente encontre a paroxítona ou se ele quer que a gente encontre uma paroxítona terminada em ditongo oral, que é o caso de própria, né? Paroxítona terminada em ditongo oral. É o nosso gabarito, pessoal. Própria é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo? Essa foi a nossa primeira aula sobre acentuação gráfica. Na próxima aula, veremos outros casos de acentuação que também são recorrentes em provas de concursos públicos. Aguardo vocês na próxima aula.